Alô você, professor Renato Silva na área, na aula Esquenta SPAES. Já é quarta-feira, dia 26 de outubro. Estarei gravando essa aula aqui na segunda-feira. Estou de verde, na expectativa que vamos ter um ótimo resultado, principalmente nas escolas que eu leciono. Estou torcendo por isso. E também, colocando aqui a aula para que outras pessoas possam assistir. Já tem uma aula aqui que eu vou deixar um card aqui sobre a primeira aula que eu fiz um simulado, com quase toda a matriz. Ficou faltando, eu acho que 3 descritores que eu vou estar colocando hoje, mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer toda a matriz, só que eu vou colocar os descritores que ficou faltando no simulado da semana passada, tá bom? Então já compartilha, deixa o like, se inscreve no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo o botãozinho aqui. Compartilha esse vídeo, olha, assiste aí a revisão do professor Renato Silva, para tu escutar a vozinha dele lá quando você estiver fazendo o seu bloco de matemática, tá bom? Te desejo uma boa sorte, escuta a vozinha do professor, o que o professor Renato me orientaria para fazer nesta questão, tá bom? Então, depois da vinheta. Sem mais delongas, bora para a aula. Depois dessa introdução, vamos aqui para a nossa aula final, revisão. Aqui está o calendáriozinho, Dia 26 de novembro, prova do SPAES para a turma do 5º ano, tá? Estou gravando esta aula na terça-feira, hoje o 9º ano está fazendo. Infelizmente não tem como, já falei do barulho, Interiorzão, graças a meu Deus, barulho de cachorro, galinhas, mascote aí. Mas aí é os efeitos, tá bom? Bora pra cima. Galera, seguinte, meus queridos professores que vão assistir essa aula e alunos, preste atenção. O que é a proficiência do SPAES? Então, quando o aluno faz a prova, lá tem habilidades, conhecimentos que foi trabalhado em sala, mediante aos descritores, todas as aulas que o professor passou para você. Então, o que diz a classificação da escola? Muito crítico, intermediário, adequado, o crítico, vermelho, laranja, verde claro, verde escuro. É isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para ti. É isso aqui, tá? E aí, isso aqui é um número que as escolas buscam. Está entre 250 a 275 ou até mais. Só que a situação não está muito agradável no município de Calcaia, Então, eu fiquei aqui por baixo. Então, nível 6. Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275, certo? Então, o que acontece? Isso aqui é a escala de proficiência do SAEB. Vale lembrar que o SPAES é um recorte da matriz do SPAES. Então, de novo, eu vou fazer uma aula aqui trazendo questões de cada descritor da matriz de referência do SPAES. Só que eu destaquei aqui, você pode depois dar uma lida com calma. O que está de amarelo são algumas habilidades que estão um pouquinho além da matriz do SPAES, que uma vez que cair na prova do teu aluno, do meu aluno, e ele acertar essa questão, ele faz com que a escola suba de nível. Compreendeu? Até porque a prova ela não é única para todos os alunos. Tem questão que vai estar na prova de um aluno que não vai estar na outra. Então, mas se essa questão que caiu lá na prova de 2, 3 alunos com tais habilidades e eles acertam, eles vão elevar o nível da escola. Compreende? E aí eu vou começar com essas questões extras. Depois eu entro obedecendo a matriz do SPAES, tá bom? Bora. Então, já começando aqui, converter a duração. Isso aqui tá na matriz, mas muitos alunos erram, isso aqui tá lá no nível 6. Essas questões extras que eu trouxe, para eu não ficar repetindo, elas estão no nível 6 de proficiência. Então, converter a duração de um intervalo de tempo dado em horas e minutos para minutos. Ou seja, uma partida de vôlei teve a duração de 2 horas e 10 minutos. Qual foi a duração dessa partida em minutos? Então, aqui o aluno ele tem que converter um tempo de uma questão que foi dada em horas e minutos e ele converte tudo isso para minutos, tá? Então, vamos para a solução. O que acontece aqui? Você deve lembrar que 1 hora, Uma hora é igual a 60 minutos. A questão está dizendo que o jogo
teve uma duração de 2 horas. Então, se ele teve 2 horas, então é 120 minutos mais 10 minutos que ficou tapado aqui. Então, essa partida, ela teve um total de 130 minutos. Então, meu aluno, não se esquece, tá? 1 hora tem 60 minutos, tá bom? 2 horas e 10 minutos de jogo dá um total de 130 minutos, beleza? Vou ter que apagar para liberar a resposta. Quem já assistiu a aula, tá sabendo. Ah, já vi esquecendo, eu acho que eu falei na introdução. Eu vou deixar um card, só que não vai dar tempo, né, estudar. Na semana passada eu gravei também um vídeo, né, resolvendo um simulado, obedecendo a matriz, só que ficou faltando alguns descritores, e esses descritores vão estar aqui. Eu deixei o card para vocês aí, tá bom? Então, bora lá, liberando nosso gabarito C. Pronto. O aluno acertou uma questão dessa, ele já eleva para o nível 6. Tá lá no nível 6, não sei o que estou dizendo não, é o documento, tá bom? Vamos lá. Determinar o resultado da diferença entre dois números racionais representados na forma decimal. Certo? Aqui, essa habilidade ela está na matriz de referência, só que ela está embutida. Aí vamos lá. Ela está entre linhas, digamos assim, né? Vanessa comprou 2,3 metros de tecido para fazer um vestido. Ela gastou apenas 1,5 metro desse tecido para confeccionar o vestido. Quantos metros de tecido sobraram? Aí aqui os alunos eles têm a dificuldade da interpretação das palavras, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos. A grande pedra no sapato de nós, professores e dos alunos, é a questão de questões, situação, problema de interpretação. Porque os alunos, se você der uma questão para ele com a conta armada, já mostram lá que é mais, que é menos, eles fazem. Quando você transforma isso para uma situação, problema, eles sentem muita dificuldade. Então, ó, ela gastou. Então, a palavra gastou, ela tem ideia de retirar. Então, ó, se você tem algo e você gasta, então você tem... Eu já ensinei isso aqui para os meus alunos a destacarem as palavras, sabe? Outra aqui, ó, sobrou, né? Ó, o que sobrou? Então, aqui não tem a palavra, não tem dizendo subtraia, né? E essa palavra aqui, ó, diferença. Quando você lê essa palavra em um problema, é porque você tem que pegar os dois valores e subtrair. Então, no caso aqui, ó, nós vamos pegar o 2,3. Lembrando que toda conta você tem que colocar o maior número em cima, tá? Então, 2,3 e eu vou tirar 1,5. Vale ressaltar que isso é uma subtração com reserva. Eu não posso tirar 5 unidades de 3. Então, aqui tem que ser 13, porque este 1 emprestou 1 para lá. Então, eu vou tirar 5 unidades de 13. Vai sobrar 8, vírgula. E aqui ficou 1 menos 1, 0. Ou seja, sobraram 0,8 metros de tecido. Tá aí a habilidade, ó. Determinar o resultado da diferença entre dois números racionais representados na forma decimal. Se cai uma questão dessa na prova, o aluno acerta, eleva para o nível 6. Tá bom? Então, nosso gabarito aqui é A de amor. Próxima questão. Resolver problemas que utilizam a multiplicação envolvendo a noção de proporcionalidade direta. Tá lá no nível 6, tá? Então, se você pegar a matriz do SPAES, não tem esse descritor propriamente dito, né? Porque a proporcionalidade é uma multiplicação, certo? Certo? E aí, como o professor ele pode se prender na matriz, né? Eu não sei vocês, mas eu, professor Renato, desde o começo do ano eu trabalhei com os meus alunos, eu imprimi a matriz, entreguei para cada aluno e a gente passou por toda a matriz. E agora a gente ficou trabalhando justamente esses casos extras, tá certo? Então, veja bem, ó, para percorrer 100 km, um carro gastou 300 litros de gasolina. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro poderá percorrer? Ou o carro percorrerá com 60 litros. Então, o que é uma proporcionalidade direta? É quando você tem duas grandezas. E o que é a grandeza? Tudo aquilo que eu posso contar e medir. Certo? Distância, eu posso medir. Certo? E aí, o que acontece? O que é a proporcionalidade direta? É que quando então você tem aqui o quilômetro e você tem o litro. Então, ele está dizendo que com 100 km ele gastou 30 litros.
certo? Aí o que está acontecendo? Vai aumentar o litro, ó. E agora se eu tiver 60 litros de gasolina, quantos quilômetros eu vou percorrer? Olha, tá, ó, aí você pensa assim, ó, ora, se eu tenho mais combustível, eu consigo percorrer uma maior distância. Só que aqui tá bem facinho, né? Se com 30 litros eu andei 100 km, dobrou a quantidade de litros. Vai dobrar a quantidade de quilômetro, 200. Isso é proporcionalidade, ó. Aumenta uma grandeza, ao mesmo tempo a outra também aumenta. Certo? E aí o nosso gabarito aqui é D de dado. Certo? Com 60 litros o carro percorrerá 200 litros. Caiu uma questão dessa de proporcionalidade. Você assistiu a aula do professor Renato Silva, lembrou, porque a prova é amanhã, tu está assistindo essa aula hoje, e aí tu acerta a questão, tá bom? Então o nosso gabarito é 200, tá bom? Próxima questão, associar a metade de um total a algum equivalente apresentado como fração ou porcentagem, certo? Deixa eu botar bem aqui para não atrapalhar o texto. Na escola aprendi que um índice representado em porcentagem pode ser escrito como fração e decimal. Li no jornal que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa, dizendo a mesma coisa de outra forma, vírgula. Aí o aluno, só aquele já não entende. Tio, eu não entendi. Eu digo isso porque eu botei essa questão num simulado em sala e todos os alunos foram tirar dúvida comigo. Eles não compreenderam, entendeu? Então, o que está dizendo aqui, ó, a habilidade? Ó, associar a metade de um total a algum equivalente representado como fração ou porcentagem. Então, a questão quer que você marque a alternativa que diga a mesma coisa. Só que o que acontece? Que aqui você tem uma porcentagem ó, que está em 50%. Se eu vou colocar isso em forma de fração, qual é a fração que representa 50%? 1/2, metade. 50% é metade. Então, se eu for na forma de porcentagem, vai ficar 50%. E eu quero escrever isso, falar isso na forma de fração, é 1/2. Ó, metade, 1/2. Metade dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa. Aí veja que as outras frações, aqui, ó, 1/4, 1/8, 1/16, não é 50%. Não é metade. Mas teve aluno que marcou. Entendeu? Segue. Reconhecer, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo sem apoio de figuras. Eu trabalhei muito isso aqui em sala com os meus alunos, certo? Então, com a figura eles estão muito acostumados e com o texto também a maioria deles. Nem todos, tá? Não vou mentir para vocês, mas o que acontece? Com o apoio da figura, ainda tem aluno que erra. Sem o apoio da figura, aí a interpretação fica mais puxada. E é só questão de interpretação. É o aluno que ele tem que entender qual é a função do numerador e do denominador. Paulo tem 12 camisetas, na qual 7 são brancas e as restantes são azuis. A fração que representa o número de camisetas brancas em relação ao total de camisetas é. Então, o que o aluno precisa saber aqui? Eu não liberei aqui a solução, né? Opa, vamos lá. Deixa eu voltar. Opa, voltar. Então, vamos lá. O que você tem que entender? Que o todo sempre vai para o denominador. Eu tenho 12 camisetas. E as partes vai para o numerador. Então, a questão está dizendo que de 12 camisetas, 7 são brancas. E eu quero escrever uma fração que represente isso. Então, o 7 vai para cima. Ó. Qual é a interpretação? De 12 camisetas que eu tenho, 7 são brancas. Certo? Então, o nosso gabarito aqui é C de coração. 7/12. Beleza? Tranquilaço? Então, essa aqui foram as questões extras. Agora, eu vou entrar propriamente na matriz, certo? Então, ó, o primeiro tema da matriz é interagindo com números e funções. O peso da prova de vocês vai estar aqui, porque esse tema é o que tem o maior número, se eu não me engano, de descritores. Então, ó, descritor 1. Reconhecer e utilizar a característica do sistema de numeração decimal.
Joãozinho tem um cofrinho onde ele deposita apenas moedas de 50 centavos. Está lá. Se você pegar o documento, lá o nível 6 está lá. Por isso que eu não destaquei tudo, porque agora tudo que está lá no nível 3 está dentro da matriz aqui. São as questões que eu vou trazer, entendeu? Então, ó, de 50 centavos. Ele quebrou seu cofrinho e trocou suas moedas pelas notas de reais abaixo. Então aqui é a habilidade do aluno trocar moedas de 50 centavos por cédula. Isso está lá no nível 6. O número total de moedas que havia... Então vamos lá. Ó. Quantos reais ele tem? Ele tem 80 reais. Certo? Aí ele quer trocar por moedas de... Ele trocou por moeda de 50 centavos. Tem aluno que tem muita dificuldade em relação a isso. Então bora pensar. Ó. Se ele tivesse moedas, ó, se ele tivesse moedas de R$1, então ficaria fácil, né? Ah, ele tinha 80 moedas, se fosse de R$1. 80 moedas de R$1 eu troco por 80 reais em cédulas. Mas, como ele tem moedas de 50 centavos, aí o valor dobra. Vai para 160. Entendeu? Então ele tinha 160 moedas. Olha, ó, de 50 centavos. Certo? Aí tem aluno aqui que tem dificuldade, ele não compreende essa nomenclatura. E aí ele vai sair contando de 50 em 50. Vai dar um trabalho, né? E aí vale ressaltar que tem o tempo, né? 25 minutos para resolver 11 questões, né? É isso? Então, bola para frente. Olha aí agora aqui. Descritor 2. Utilizar procedimentos de cálculo para obtenção de resultados na resolução de adição e subtração. Então, assim, ó. Vim calcular o resultado de uma adição ou subtração, isso é questão técnica. Não vai ter problema, vai vir a conta propriamente dita. Só que eu acho muito difícil ver uma questão tão fácil, tão óbvia. Eles vão dificultar alguma coisa. E aí eu resolvi trazer essa questão aqui, ó. Ela é uma conta de adição, mas ela trouxe um raciocínio, né? Onde tem aqui, ó, na conta eu tenho um asterisco, eu tenho um pontinho aqui, né? E um triângulo. E aí eu preciso descobrir qual é o valor de cada elemento para depois eu dizer, oh Jesus, volta. Ó, vamos lá. Para depois eu dizer qual o valor da soma das três coisas. Beleza? Aí como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos interpretar aqui o problema. Então veja. Fazendo aqui o somatório, aqui embaixo, aqui, ó, a primeira linha aqui, ó, certo? Se eu tenho 5 mais 4 e o resultado aqui deixou um 5, é porque esse resultado tem que dar 15. Né? Esse resultado tem que dar 15. Então, eu já tenho 9. 9 para 15. Então, a bolinha aqui tem que ser 6, ó. Certo? Porque se eu tiver 5 mais 4 mais 6, isso dá igual a 15. Aí eu deixo 5 e sobe 1 aqui para o asterisco, ó. Certo? Aí nós vamos pegar aqui a borracha só para apagar aqui, ó. Para você entender. Então, a bolinha já é 6, certo? Grava aí, daqui a pouco eu anoto. Vou anotar logo, né? A bolinha é 6. Então, ó, a bolinha... Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Então, ó, vou botar aqui de vermelho. A bolinha é igual a 6. Aí eu vou botar aqui o triângulo, para nós descobrir o triângulo. E para nós descobrir o asterisco, bem aqui. Certo? Aí vamos lá. O asterisco já tem um lá em cima, tá vendo? Então vou pegar aqui o meu laser, ó. Então já tem um aqui em cima. Aí eu tenho o asterisco. Então vamos pegar 1 mais 7 dá 8. 8 mais 5 dá 13. Dá 13. Né? Aí ficou 1. Tá errado. Porque a gente sempre sobe a dezenas. 13 é para me deixar o 3 e subir 1. Mas ficou 1 é porque essa conta tem que dar 21. Porque se eu tiver o 21,
a dezena, o 21, vai ficar a unidade e vai subir a dezena. Então, essa conta aqui, ó, ela tem que dar 21, certo? Aí eu já tenho 1, mais 7 dá 8, mais 5 dá 13. Aí 13 mais quanto que dá 21? 13 mais quanto que dá 21? Certo? 7 dá 20. 8, né? 13 mais 8 dá 21. Então, o asterisco aqui é 8. Certo? Aí subiu 2 para cá, ó. Aí subiu 2. Agora nós vamos descobrir o triângulo. Aí se subiu 2, ó. 5, 6, tá dando 7, ó. Porque não foi 2 para cá? 2 mais 3 dá 5. 6, só que o resultado é 7. Então, o triângulo é 1. Agora eu preciso somar esses três valores, ó. Eu preciso pegar aqui, ó, o asterisco, ó, e somar os três valores. Então, ó, 8 mais 6 dá 14, mais 1 dá 15. Então, nosso gabarito aqui é A de amor, 15. Viu como é uma questão mais elaborada? Certo? Professor, isso aí vai cair na tua prova? Eu não sei, filho. Eu trouxe aqui uma ideia. Pode ser que sim. Certo? Bora lá. Eita! Calcular o resultado de uma divisão. O dividendo é 3.995 e o divisor é 25. O quociente desta divisão exata é. Então, uma questão como essa, o aluno que tem dificuldade, ele nem vai tentar resolver, mas ela está lá no nível 6, né? Quem é meu aluno, quem já assistiu, já sabe o que eu vou fazer, né? Exatamente, o APP da divisão, certo? Então, eu vou só tirar aqui... Certo? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse pincel porque ele é melhor para fazer essa conta. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar aqui, eu vou deixar meu vídeo bem aqui, que é para eu poder ter espaço. Então, vamos lá. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, nós vamos fazer a conta da seguinte maneira. Nós vamos pegar o 3.925 e nós vamos dividir por 25. Se você ainda não viu, o professor Renato desenvolveu uma coisa chamada APP da tabuada, certo? Isso aqui é que faz você resolver qualquer conta de divisão, certo? O que é isso? M25. Toda conta de divisão que você pegar, você vai olhar para o divisor e você vai fazer a tabuada. A tabuada de qualquer número é uma contagem múltipla. Se eu quero dividir por 25 e eu vou construir a tabuada do 25, você vai contar de 25 em 25. E outro bizu importante. Geralmente, a divisão, quando é por dois números, aqui eu só preciso fazer 5 termos. Mas, às vezes, faz necessário fazer mais. Então, ó, 25... 50, 75, 100, 125, 150, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar mais um. E 175. Agora o que você faz? Você enumera embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja bem, olha o que acontece. Você aqui, ó, vai começar a divisão. Aí você vem aqui para o final do número. Então, nós vamos pegar o 39, certo? Aí, o que acontece? Tu sempre vai procurar na parte de cima. Tu não tem o 39, certo? Tu tem o 25 e o 50. Então, se eu pegar o 50, já passa. Então, eu vou ficar com o 25. Os dois números que está aqui, tu vai trabalhar com ele, ó. Então, o número que está embaixo é o início da tua resposta. Certo? Por quê? Porque tu pegou o 25.
39 menos 25 vai dar quanto? Aqui vai restar 4 e aqui vai sobrar 1, certo? Aí olha o que acontece. O 14, né? O 39 já foi. O 14 ele é menor do que o 25, então nós vamos puxar o 2 e vai formar 142. 142 tu vai para o APP de novo. Tu não tem o 142, tu tem o 125 e tu tem o 150. Então eu vou ficar com 125. O 5 que está embaixo é a resposta que eu quero. Aí eu vou botar bem aqui, ó. 142 menos 125. Aqui, 12 para 5 vai ficar 7. Aqui ficou 3. Ó, sobra 1 e aqui zerou. Então, sobrou 17. Tá sobrando o 5 aqui, ó. Aí tá aqui o 175, ó. O número que está embaixo é o 7. Então, veja. O resultado dessa conta é 157. Peço perdão pela poluição visual, porque a tela ficou pequena para muita informação. É o meu vídeo, é o app, é o algoritmo. Eu poderia muito bem ter feito essa conta como todo mundo está acostumado, mas eu estou mostrando para você o que é o app da... O que é o app da divisão, certo? Então, aqui, nosso gabarito é 157, beleza? Trazendo o meu vídeo. Essa questão aqui, eu trouxe ela porque alguns alunos também, eu procurei ela no nível, lá 6, não estava. Pode ser que ela esteja em outro nível, mas tiveram alguns alunos que disseram que caiu questões tipo de equação no SAEB. E aí eu resolvi colocar nessa revisão como uma questão extra, que ela não deixa de ser uma adição, só que ela envolve a ideia de uma letra, né? Então, olha o que acontece. Veja a situação apresentada na balança abaixo. Então, veja que essa questão ela pode estar entre linhas aqui no descritor 4. Resolver a situação, problema que envolve operação de adição ou subtração com números naturais. Certo? Então, olha só. Tu tem uma balança equilibrada. A equação que traduz a situação apresentada acima é. Então, veja. Como é que eu faço isso? Pegar a nossa solução aqui. Ó. Então, tu tem que só aqui escrever a equação. O que eu tenho no primeiro prato aqui? Eu tenho 2x e o número 2. Então, eu escrevo isso assim, ó. Eu tenho lá 2x... Aí, borracha. Então, eu tenho lá isso aqui, ó. 2x mais 2. Como a balança está equilibrada, ela está dizendo que isso aqui representa uma igualdade. E no outro prato eu tenho 14. Então pronto. A equação que representa a situação está escrita no item A. 2x mais 2 igual a 14. Certo? Ó. Beleza? Segue o fluxo. D5. Resolver a situação ou problema que envolve a operação de multiplicação ou divisão com números naturais. Marta comprou laços para cabelos e distribuiu entre suas amigas. Cada uma ficou com 4 e ainda sobraram 3 laços. Quantos laços Marta comprou? Veja que aqui é uma situação bem simples, mas se o aluno não souber interpretar, ele acaba se perdendo ou não resolve. E como é que eu resolvo essa questão? Simples. É 5 vezes 4 mais 3. Isso dá igual a 23. Por quê? Porque ele pegou 5 amigas, para cada amiga ele deu 4 lacinhos e ainda sobrou 3 laços. Aí é 4 vezes 5, que dá 20, mais 3, 23. Ou seja, ele tinha 23 laços. Certo? Então, o nosso gabarito aqui é D de dado. Próxima questão. Resolver situação ou problema que envolva mais de uma operação com números naturais. É o D6. Ou seja, aqui são problemas que eu vou ter mais de uma operação natural. Em uma papelaria, Renato comprou 3 cadernos. Ó, dica, se tu pegar uma questão como essa, na própria questão tu já vai fazendo isso, ó. Se eu comprei 3 cadernos e cada um custou 12, então é 3 vezes 12, que dá 36. Ó, eu já vou ganhando tempo. 2 lápis, cada um custando 2,50. Então, aqui é 2 vezes 2,50.
que dá igual a R$5. Aí ele também comprou uma caneta que custava R$8, mas recebeu um desconto de R$3 de desconto na hora do pagamento. Qual foi o valor que Renato pagou? Então, veja, o Renato ele gastou R$36 com caderno, R$5 com lápis. Aí ele comprou uma caneta que custava R$8, mas teve um desconto de R$3. Então ele acabou pagando só R$5 pela caneta. Então aqui, ó, aqui vai dar 16, subiu 1, 46. Certo? Então observe que neste problema nós temos a conta de multiplicação, subtração e adição. 3 operações em um único problema. E o nosso gabarito é D de dado. Tá bom? Próxima questão. D9, resolver situação ou problema que envolva cálculo simples de porcentagem. E aqui eu trouxe uma questão de desconto, porque aí a questão de desconto já eleva para outro nível. Uma loja de roupas femininas está fazendo uma grande promoção. Aí tem aí o vestido. A Luísa comprou um vestido com 25% de desconto. O vestido custava 120. Luísa pagou pelo vestido. Então aqui é o seguinte. Para o 5º ano, questões de porcentagem que vão envolver descontos, ela vai trabalhar com esses descontos fechados. 75%, 25%, porque são coisas mais fáceis. Lá no 9º ano, aí a história já é outra, já vem para 10%, 12%, 1%, 2,5%, tá? Agora, o que eu quero te lembrar aqui é o seguinte, ó, que 25%, lembra da habilidade que eu já mostrei outro, que eu posso escrever uma porcentagem em forma de fração. Qual é a fração que representa 25%? 1/4. Ou seja, 25% é a 4ª parte da coisa. É você pegar o que você tem e tirar a 4ª parte. Quanto é que custa o vestido? 120. Se eu vou ter um desconto de 25%, é porque eu vou ter um desconto o que corresponde à 4ª parte desse valor. Então você vai pensar assim, ó, se eu pegar 120 e dividir por 4, deixa eu só tirar o meu vídeo daqui, ó. Então, o que acontece? Olha aí, ó. 12 dividido para 4 dá 3. Pega o 0 e joga para cá. Aí olha o item C. Aí tem aluno que se fizer isso aqui, vai olhar para o item C e vai marcar morto de feliz. Não, o item C ele é um distrator. O que é um distrator, Renato? É aquela opção de resposta que está nas minhas alternativas, que ela está de acordo com o pensamento, mas não é o gabarito oficial, certo? Então, 30 é a 4ª parte desse valor. Então, se o vestido custa 120 e eu vou ter um desconto da 4ª parte, é porque eu vou descontar 30. Então, o vestido vai sair por 90. O nosso gabarito é o item A e não o item C. E aí, ó, o aluno pode, ó, o item D, né? Ele pode olhar para a questão e dizer que 25% é R$25, né? Enfim, então o nosso gabarito é o item A de amor. Tranquilaço? Próxima questão. D3, reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema. Outro problema muito interessante, que é essas questões aqui, ó, elas elevam o nível da tua prova. Por quê? Porque ela requer realmente um nível de conhecimento mais elevado do aluno. Ó. Observe abaixo o desenho que a professora mostrou para seus alunos. Ela pediu que eles escrevessem a fração e o número decimal, ou seja, ó, tem que escrever a fração ou o número decimal que representa a parte colorida de cinza em relação ao total do desenho. Então aqui essa questão ela tem um nível altíssimo, tá? Primeiro porque o aluno tem que ter noção de fração parte todo. Então na figura aqui, ó, né? Como é que eu sei, ó, para não sair contando todos os quadradinhos? Organização retangular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho uma imagem 10 por 10. 10 vezes 10,
100. Então, aqui tem 100 quadradinhos. Quantos que não foram pintados? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um quadrado 5 por 5. 5 vezes 5, 25. Ou seja, dos 100 quadradinhos, 75 estão pintados. 25 estão em branco. A questão que a professora pediu que os alunos escrevessem a fração ou o número decimal que represente a parte de cinza, o que foi pintado. Para isso, eu preciso saber essa interpretação que eu fiz. Quantos quadradinhos tem um todo? 100. Quantos foram pintados? 75. Agora, para eu escrever isso na forma decimal ou fração, vamos ver quem acertou. Ou seja, qual é essa situação? 75 sobre 100. Então, essa situação aqui, ó, a fração original seria, eu tenho 100 quadradinhos e 75 foram pintados de cinza. Mas isso não está escrito aqui pelos autores. O Felipe escreveu 1/4. 1/4 é 25%. 75 sobre 100 é 75%. Então, o Felipe não pode. A Ana escreveu 0,25. 25% é o que está de branco. É o que não foi pintado. Certo? O Pedro escreveu 0,50, que é 50%. Aqui não é 50%. Então, se não é o Felipe, se não é a Ana, se não é o Pedro, quem será? Ai, professor, é o Fábio e o Lucas. É. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu preciso fazer essa análise. Agora vamos entender. 0,75 é a mesma coisa disso aqui, ó. 75 sobre 100. Então o Lucas está certo. Professor, e por que o Fábio é 3/4? Porque se você pegar a fração 75 sobre 100 e você simplificar, que eu vou te mostrar aqui agora, é 3/4, ó. 75 sobre 100, se eu simplificar essa fração por 25, não vai dar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha. A borracha, rapaz, eu quero a borracha. Ó, então, deixa eu só diminuir aqui. Se eu pegar a fração 75 sobre 100 e eu simplificar essa fração, o que é simplificar? Dividir ela por 25 em cima e embaixo. Olha o que acontece. 25 dividido por 20, 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, a fração 75 sobre 100, simplificada, ela se transforma em 3/4. Então, por isso que a nossa resposta aqui é o Fábio e o Lucas. Certo? Ok? Próxima questão. Comparar números racionais na forma fracionária ou decimal. Comparação. Então, eu trouxe a ideia de fração equivalente, porque na outra aula eu não trouxe. Pode ser que surja uma questão como essa, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu estou comparando números racionais que estão na forma fracionária. O que é fração equivalente? São frações que estão escritas visualmente com números diferentes, mas elas representam a mesma parte, certo? Então, para a gente não perder tempo, como é que a gente faz isso? Então, se eu analisar aqui o que está escrito no quadro 3, eu tenho frações equivalentes. Como é que eu sei disso? Você multiplica em cruz. Ó. Esse aqui não vai não. Não, vai dar certo. Ó. Se eu fizer 9 vezes 4, dá 36. E se eu multiplicar 6 vezes 6, ficou... Deixa eu botar aqui embaixo, né? Perdão. O espaço, eu preciso criar uma estratégia para acabar com esse espaço que não está me proporcionando. Vamos lá. Então, veja bem, eu vou botar aqui embaixo. Ó. Se eu fizer 9 vezes 4, dá 36. Eu chamo isso aqui do cruz credo. Fração equivalente, brinca no cruz credo. 36.
Então, quando você multiplica em cruz e o resultado fica igual, essas frações são equivalentes. Beleza? Agora, olha o outro quadro. Nós temos 9 vezes 7 vai dar 63. E 21 vezes 3 também dá 63. Então, no quadro 3 e no quadro 4, nós temos a comparação de duas frações que elas são equivalentes, elas estão escritas de forma diferente, mas elas representam a mesma parte. Só para o desencargo de consciência, se eu vier aqui, ó, por que o quadro 1 não pode ser resposta? Porque se eu multiplicar 1 vezes 20, é 20. E se eu multiplicar 5 vezes 12, dá 60. Tá vendo como o resultado ficou diferente? Então, não são frações equivalentes. Se eu vou para o quadro 2, se eu pego 2 e multiplico 27, vai dar 54. Certo? 52, perdão. Vai dar 52. Né? 54. Isso. E aqui também vai dar 54. Mas aí no caso, né, os dois que estão tendo aqui, a situação verdadeira é 2 e 4. 2 e 4, 2 e 4. Na verdade, essa questão ela tá dúbia, né? Porque tem três quadros aqui que tá dando a mesma resposta, né? Por isso que eu fiquei confuso agora, certo? Ó, então, no caso aqui, essa questão, ela, numa prova, seria anulada, né? Tem que ser revisada. Confesso que eu não revisei a questão, foi um erro meu. Porque tem 3 quadros aqui que tem tá dando fração equivalente, né? O quadro 2, o quadro 3, ó, porque 9 vezes 4 dá 36, 6 vezes 6 dá 36, é fração equivalente, 9 vezes 7 dá 63, e 21 vezes 3 dá 63, certo? E o 2, ó, 9 vezes 4 dá 9 vezes 6 dá 54, e 2 vezes 7 também dá 54, certo? A não ser que o autor da questão quisesse dizer assim, não, eu quero o 2 e o 4, mas a questão está dúbia, tá bom? Eita, vamos lá. Resolver problema utilizando adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária, mesmo denominador ou denominador diferente. Aqui também, esse tipo de questão aqui, se cair na tua prova e o aluno acerta, eleva o nível, com certeza, certo? Então, veja bem, em uma emissora de rádio, realizou uma pesquisa para identificar os gêneros musicais preferidos pelas pessoas. 1/4 prefere rock, 1/2 prefere pagode, 1/5 prefere MPB. O restante não tem preferência por um gênero específico. A fração que representa o número de pessoas que não têm preferência por um gênero, aí aqui já começa a dúvida. Por quê? Porque a questão não falou a quantidade de pessoas. Ele fala fração que alguém tem por preferência. Aí ele fala assim, o restante. Aí o aluno, como assim? O restante, que a questão não falou quantas pessoas tem. Tá vendo o nível? Aí eu vou te mostrar como é que esse negócio funciona. Então, o que é isso aqui? Você teria que pegar a fração 1/4 para somar com a fração 1/2 para somar com a fração 1/5. Certo? Só que aqui tem um detalhe. Se você não viu esse assunto, se você está vendo pela primeira vez, então presta atenção. O que acontece quando eu tenho a soma de frações com denominadores diferentes? Eu não posso efetuar essa soma, tá, gente? Eu só posso efetuar a soma se os denominadores forem iguais. E aí, como eu estou trabalhando com 3 frações, tem professor que talvez iria aqui ensinar por MMC, que aí o aluno já desistiu, pulou o vídeo e saiu da aula. Eu acabei de mostrar frações equivalentes. Então, qual seria o caminho mais rápido e fácil para resolver uma questão dessa? Uma vez que eu não posso somar frações com denominador diferente. Você vai pensar assim, ó.
Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar o verde. Então, você ia pensar assim, ó. 2, 4, 2 e 5. Qual é o número que eu consigo transformar esses números para o mesmo número múltiplo? Maior do que eles. Seria, por exemplo, tem como eu transformar o 4... Ó, tem como eu transformar o 4 em 10? Não. Tem como eu transformar o 2 em 10? Tem. Tem como eu transformar o 5 em 10? Tem. Mas o 4 não dá. Então, qual seria a ideia? É tu pensar assim, ó. Esses números que estão aqui, qual é o número maior do que eles que eu posso transformar os 3? Seria o número 20. Aí, olha o nível de conhecimento. O que você faria? Você viria aqui e você vai pensar assim, se eu vou transformar para o número 20, eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Eu vou ter que multiplicar por 5. O próximo, eu vou ter que multiplicar por 10. E o próximo, eu vou multiplicar por 4. Aí olha o que vai acontecer. Se eu pegar a primeira fração e eu multiplico ela por 5, vai ficar 5 sobre 20 mais. Se eu pego a segunda fração e multiplico por 10, vai ficar 10 sobre 20, porque eu multiplico o numerador e o denominador. Mais. E a última aqui, ó, tá sendo por 4, tá? Ó, a última aqui é 4. 4 sobre 20. Observe que o que eu acabei de fazer, eu deixei todos os denominadores iguais, ó, 20, 20, 20. Porque a regra diz que para eu somar duas ou mais frações, elas precisam estar com o mesmo denominador. Então, agora o que é que eu faço? Então, ó, eu vou conservar o denominador, que é 20, e vou somar os numeradores, ó. 5 mais 10 mais 4 dá 19. Então, 19 vigésimos é a quantidade de pessoas que votaram por uma preferência. A questão pergunta qual é a fração que representa a fração das pessoas que não têm uma preferência. Então, ou seja, aí tu precisa entender que as frações existem para representar partes de uma coisa e as coisas inteiras. Então, se eu tenho 19 vigésimos, quando é que eu vou ter algo inteiro? 20 sobre 20. Porque toda fração, ó, olha aqui pro tio, aqui, ó. Toda fração que o numerador é igual ao denominador, essa é igual a 1. Por exemplo, se tu tiver 2 em cima e 2 embaixo, 2 dividido para 2 é 1. Por exemplo, se eu pego uma maçã, divido ela em duas partes, eu boto 2 embaixo. E eu comi as duas partes, fica uma fração 2 sobre 2. Eu comi a maçã inteira. Se eu pego uma bruaca e divido ela em 4 partes e eu como essas 4 partes, então eu comi a bruaca inteira, porque fica 4 sobre 4. Então o que é o inteiro? É quando eu tenho o numerador igual ao denominador, que é uma fração aparente. Então, se eu tenho 19 sobre 20, está faltando quanto lá no numerador para eu chegar a 20? 1. Então, a fração que representa o que está faltando é o item A, ó, 1 vigésimo. Porque se eu pegar 1 vigésimo e somar, ó, não sei se vai dar para vocês verem legal. Se eu pegar 1 vigésimo e eu somar com 19 vigésimos, isso vai ficar 20 sobre 20, que é o total de pessoas que votaram. Entendeu? Viu como essa fração... Aí uma questão dessa aqui eu não tenho dúvida. É contado o aluno que resolveria. Eu trouxe porque vai que amanhã cai uma questão parecida como essa, se tu lembra da minha vozinha. Revisão serve para isso, né? Revisão serve para isso, certo? Então tá aí, ó, item A de amor. Ó o motoqueiro. Vamos para o tema 2. A aula hoje vai ficar um pouco extensa, mas é porque não tem como eu fazer uma revisão aqui de 30 minutos. Não tem como. Uma prova importante como essa. Convivendo com a geometria. Aí aqui o negócio começa a aliviar a barra de vocês, né? Identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis. Isso aqui a galera já tá manjando. Na malha quadriculada abaixo foram desenhadas algumas frutas, considerando-se como base 2 referenciais, linha e coluna. Então, sempre que você for localizar
algo em um plano, o correto, eu já vi muita questão por aí que os caras botam a resposta errada e a questão passa. Então, desde que eu comecei a estudar matemática, eu aprendi que quando você vai localizar, primeiro você pega a informação na horizontal, depois na vertical. Tem questões que faz o contrário e passa. Eu não concordo com isso. Então, aqui ele quer saber o seguinte, ó. Qual é a... Que nem aqui, ó. Eu trouxe essa para mostrar como eu não concordo. Ó. Ele está te dando primeiro a informação do vertical, 3G. Então, o que está no 3G? Isso aqui, ó. Aí tem aluno que ainda erra, tá? Ó, é isso aqui, ó. 3G. Aí o aluno poderia marcar a banana ali no item B, né? Ó. Só que a banana, ela tá no G1. Quem tá no G3 é a uva, certo? Então, o nosso gabarito é D de dado. Aqui a gente não pode perder tempo numa questão dessa, não. Aqui também não. Identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras tridimensionais representados por desenhos. Cada aluno da turma de Dona Lígia montou um sólido para a aula de matemática. O sólido montado por Priscila representa as seguintes características. Primeiro, tem forma arredondada. Então, se tem forma arredondada, eu já vou eliminar... eu já vou eliminar a pirâmide. Não pode ser a pirâmide. Possui uma face plana. Possui uma face plana. Eu já vou eliminar a esfera. Certo? Tem um vértice. Bom, se tem um vértice, eu já vou eliminar o cilindro porque ele não tem vértice. Professor, e o que é vértice? É isso aqui, ó. Pontinho aqui. Então, a Priscila desenhou um cone. Certo? Bola para frente. Vamos lá. D47. Identificar e classificar figuras planas, quadrados, retângulos e triângulos, destacando algumas de suas características, número de lados e até tipo de ângulos. Tá? Essas questões são simples, mas elas confundem, né? O aluno ele precisa estar bem treinado para conseguir êxito na questão. Ó, observe as figuras. É correto afirmar aqui. Então, primeiramente, para resolver uma questão dessa, ele precisa reconhecer as 4 figuras. Então, aqui nós temos um paralelogramo no item A. No item B, nós temos um losango. No item C, nós temos um retângulo, ou melhor, um quadrado. E no item D, nós temos um retângulo. Eu não gostei muito desse quadrado aqui não, é porque eu deve ter ampliado a figura, aí ele ficou um pouquinho, mas é um quadrado, tá? Não poderia ter 2 triângulos na questão, porque aí a questão já era passivo de anulação. A figura A tem ângulos retos. Então, o que é ângulo reto? O ângulo reto é isso aqui, galera. Ó. Então, você que não estudou essa aula, então o que é um ângulo reto? Por exemplo, se eu pegar o quadrado, já vou dar spoiler aqui, ou o retângulo, observe que o ângulo que forma eles são ângulo de 90 graus. Ó. É ângulo reto. E tanto o quadrado como o retângulo, os 4 ângulos internos são ângulos retos de 90 graus. Então, ele diz que a figura A já está fora. A figura A não tem ângulos retos. A figura D tem todos os lados da mesma medida. Não, a figura D é um retângulo. Ela não tem todos os lados com a mesma medida. Isso é característica do quadrado. C, a figura B tem ângulos de mesma medida. Não, o losango não tem ângulos de mesma medida. A figura C tem lados e ângulos da mesma medida. Perfeito. O quadrado, todos os lados são congruentes, têm a mesma medida e os ângulos internos todos são retos. Então, nosso gabarito é D de dado, que é o quadrado. Certo? Só vem com uma questão como essa, como traz uma bagagem de informação. Hoje o topete não está muito assanhado, né, galera? Show. Preparei aqui o penteado para dar aula para vocês. Vamos lá. D52. Identificar a planificação de alguns poliedros e corpos redondos. Ó, lá no nível, ele traz a identificação de cubo. Só que como eu já trabalhei muita questão sobre cubo, eu resolvi mudar um pouquinho, né?
Mas assim, pode ser que na tua prova venha a planificação do cubo. Aí tu lembra, eu não trouxe aqui a questão do cubo, mas vou só dar um spoiler. Lembre-se, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Quando ele planifica, ele tem que ter 6 faces, certo? Às vezes na questão ele bota lá a figura com 4 faces, com 5 faces, com 7 faces, e o aluno acaba errando. Então, olhou para o cubo, ele está planificado, procura a figura que tem 6. E algumas figuras vai ter 6 faces, mas ela não tem nada a ver com a planificação, certo? Nesse caso aqui, ó, eu trouxe um prisma de base triangular. Quais figuras são necessárias para se construir um sólido geométrico como mostrado abaixo? Então, ou seja, qual dessas figuras eu preciso unir, que são as faces, né, para construir essa figura aqui, certo? Então, eu preciso de 2 triângulos. Então, se eu preciso de 2 triângulos, já não pode ser o item D. Então, não pode ser o item D, porque eu tenho 4 triângulos. O item C, eu só tenho 1. E eu preciso de 3 retângulos. Aqui no item A eu tenho 2 paralelogramos. Tá vendo? Nosso gabarito é o item B. Eu preciso de 2 triângulos e 3 retângulos para poder construir esta figura. Nosso gabarito é o item B de beleza. Próximo tema, vivenciando as medidas. Tema 3. Bora lá. D59, resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas. Aqui também tem uma gama de possibilidades, porque não tem como numa revisão dessa eu falar sobre tudo isso, né? A conversão de uma medida para outra. Mas as questões, elas sempre vêm transformar quilômetro para metro, centímetro para metro, litro para mililitro, certo? Quilograma para grama, que é o que eu trouxe aqui agora, ó. Veja o peso da bola de boliche abaixo. Então, a bola tem 7,25 kg, certo? Aí, só para te lembrar que o símbolo do quilograma é isso aqui, né? Ó, QG, tá? Ó. Então, a bola tem 7,25 kg. O que a questão quer? Quantos gramas? Ó, tá vendo? Então, ele quer que você transforme isso. Então, preste atenção. Transformar uma medida que está em quilograma para grama é multiplicar por 1000. Certo? Aí, se eu tenho esse valor aqui, então, deixa eu só voltar aqui para mim botar lá no cantinho. Então, aqui seria o seguinte, ó. QG, quilograma, transformar para grama, tu precisa multiplicar por 1000. Aí, eu tenho 7,25 para multiplicar por 1000. E o número tem vírgula. Olha o que tu faz. Esses 2 zeros aqui cancela a vírgula. Então, fica 725 vezes 10. E aí, a multiplicação por 10 é muito fácil, né? Tu repete o número, 7, 2, 5, e esse zero tu joga para cá. Ou seja, essa bola de boliche, ela tem 7.250 gramas. Certo? Então, se tu for dar um print, tu estiver copiando aí, eu vou apagar para passar. 3, 2, 1. Então, apaguei. Então, nosso gabarito é B de beleza. Tá bom? Segue. Eita, aqui também não vai faltar para você, não. D60, resolver problema que envolve o cálculo de perímetro de polígonos usando malha quadriculada ou não. Então, veja, questão de perímetro, nas outras aulas, eu sempre trouxe a questão na malha quadriculada. Hoje eu resolvi trazer fora da malha quadriculada, certo? Então, ó, José possui 2 terrenos em 2 bairros distintos de sua cidade. Veja o formato e as medidas dos 2 terrenos. Aí aqui, né, nesse caso, a questão, ela já disse aqui que o primeiro terreno é um quadrado de 20 metros de lado, e o terreno 2 é um retângulo de 30 por 15 metros de largura. Ele vai construir um muro em todas as partes do terreno. Qual é a quantidade de muro em metros para cercar o terreno 1? Então, ele quer só o terreno 1, né? Então, o terreno 1 é um quadrado. Aí, o aluno avoado, que não presta atenção, ele está vendo só o 20 aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o perigo, ó. Ele está vendo 20
E tem o 20 aqui logo no item A para ele correr para cima. Aí lembre-se, galera, o que é o perímetro de uma figura plana? O perímetro, então, se você tem um quadrado, e sempre que você tiver uma questão falando de quadrado, o cara que elaborou a questão só vai botar a medida em um lado, porque ele quer saber se tu lembra dessa informação, ó. Então, o quadrado, ele tem os 4 lados com a mesma medida. E a palavra-chave é cercar, né? Então, se você tem um terreno e você vai cercar ele, o que você vai fazer com esse terreno? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai passar um muro aqui, né, ó. Você está contornando o terreno. Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 80 metros. Então, o dono deste terreno vai precisar de 80 metros de muro aí para cercar o terreno 1. Tá bom? E se fosse o terreno 2, que não está na questão? Aí seria, ó, 30 mais 15 dá 45, né? Mas aí você não pode esquecer das outras medidas. Se fosse para cercar o terreno 2, seria 90. Porque é 30 mais 15 dá 45, só que vai ter 45 nos outros duas medidas. Daria 90 se fosse para cercar o terreno 2. Tá bom? Próxima questão. D61, identificar as horas em relógio digitais ou de ponteiros. Na última aula eu trouxe relógio digital. Hoje eu trouxe relógio de ponteiro. Tem alunos que, infelizmente, tem alunos que ainda não sabem a hora em relógio de ponteiro. Caiu uma questão dessa na prova, ele não vai acertar. Aí, de novo, vou te dar o bizu. Como é que eu sei a hora no relógio de ponteiro? Olha só. O relógio ele é dividido em 12 partes, certo? O ponteiro menor vai indicar as horas e o ponteiro maior vai indicar os minutos. Então, ó, esse ponteiro pequeno está entre o 6 e o 7, porque à medida que o ponteiro maior dá uma volta completa, o relógio indica que já se passou uma hora do tempo, né? Do dia, da noite, enfim. Aí, olha só. Então, se ele está entre o 6 e o 7, é porque é 6 horas e o ponteiro maior está no 8. Aí o aluno tem dificuldade para saber isso. Aí, o que você faz? Você vai lá para o 12 e você vai entender o seguinte, que cada intervalo, aqui, ó, a distância de um número para outro corresponde a 5 minutos. Então, esse ponteiro maior, quando deu 6 horas, o ponteiro menor estava bem aqui e o ponteiro maior estava bem aqui, ó, 6 horas. 6 e 5, 6 e 10, 6 e 15, 6 e 20, 6 e 25, 6 e meia, 6 e 30, 6 e 35, 6 e 40. Então, o relógio está marcando uma hora de 6 horas e 40 minutos. Essa eu não liberei resposta. Então, aqui, ó, o nosso gabarito é D de dado. 6 horas e 40 minutos. Ó, liberei, ó. Pensei que não tinha liberado, certo? Segue. D62. Estabelecer relação entre dia e semana, hora e dia e mês, mês e ano, hora e minuto, minutos e segundo em situação problema. Aqui também tem uma diversidade. Aí eu vou só falar aqui para ti. Lembra-te, uma semana tem 7 dias, um mês tem 4 semanas, o mês comercial tem 30 dias, um ano tem 12 meses, certo? Esse ano ele pode ser dividido em bimestres, que são grupos de 2 meses. Pode ser dividido em trimestres, que são grupos de 3 meses. Pode ser dividido em semestre, que é grupos de 6 meses, certo? Que mais? O dia tem 24 horas, certo? Uma hora tem 60 minutos, certo? E aí vai, tu tem que lembrar dessas informaçõezinhas. Porque aí não tinha como eu trazer uma questão para cada coisa aqui do D62, né? Então, ó, por causa da queda de uma ponte, uma rodovia ficou interditada durante 2 meses. Durante quantas semanas a rodovia ficou interditada? Tá vendo? Aqui é a conversão de meses para a semana. Eu acabei de falar que um mês tem 4 semanas. Se foram 2 meses, então essa rodovia ficou 8 semanas interditadas. Tá bom? Bem fácil, né? D63. Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro. Já resolvemos uma questão
hoje sobre isso. E esse nível está lá no nível 6, né? Então, olha, ó, o dono da padaria trocou R$ 7 por moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Então, aqui a gente tem que lembrar, agora aqui já é moedas de 25 centavos, já é outro nível. Porque a cada troca o nível vai diferente. Então, por exemplo, se eu resolver uma questão que é moedas de 50 centavos, é um nível. Se eu resolver questão com moeda de 25 centavos, eu já vou para outro nível. Então, eu vou lembrar o seguinte, ó, que para R$ 1 eu preciso de 4 moedas de 25 centavos. Certo? Para eu trocar R$ 1 por moedas de 25 centavos, eu preciso de 4 moedas. Então foram R$ 7, né? Então é 7 vezes 4. Certo? Então é 7 vezes 4. Que dá 28 moedas. Tá bom? Segue o fluxo. D63. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas ou não. Aqui eu trouxe, não exatamente numa malha quadriculada, mas seria o seguinte, né? O piso de uma sala está sendo revestido em cerâmica quadrada. Já foram colocadas 9 cerâmicas, como mostra a figura abaixo. Quantas cerâmicas faltam para cobrir? Aí tem aluno que quer desenhar cada quadradinho, não está errado não. Mas como é que seria isso aqui, ó? Organização retangular, ó. Tu conta o que já tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, esse espaço aqui, se aqui tem 6 e aqui tem 4, ele vai caber 24 cerâmicas. Já foram colocadas quanto? 9. Falta quantos? 15. Né? Porque como é que eu sei que cabe 24? Organização retangular, ó. Tem 6 assim, 4 assim. 6 vezes 4, 24. Então, esse espaço aqui vai caber 24. Já foram colocadas 9. Tá faltando quanto? 15. Tá bom? Eita, último tema. Tema 4, tratamento da informação. D73. Lê informações apresentadas em tabela. A tabela abaixo mostra a quantidade de pães que uma padaria vendeu por dia durante uma semana. Em qual dia da semana essa padaria vendeu 205 pães? Muito fácil, né? Interpretação. Na quarta-feira, né? Ó. Na quarta-feira ele vendeu 205 pães. Esse último tema, que é tratamento da informação, são as questões que 90% dos alunos acertam, tá? E para finalizar, lê informações apresentadas em gráfico de barras ou colunas. Os alunos de 2 turmas do professor João fizeram prova de matemática e o professor representou em um gráfico o desempenho de seus alunos. Obtiveram notas acima de 6, então preste atenção. Nessa questão aqui, ó, tu tem que ver quantos alunos tiraram notas acima de 6. Então preste atenção. 7 é acima de 6, que é a coluna vermelha. Então são 20 alunos que tiraram nota 7. 8 é uma nota acima de 6. 5 alunos tiraram nota 8. Então, foi um total de 25 alunos que tiraram nota acima de 6. Beleza? Então, galera, é isso aí. Nós ficamos por aqui. Espero que tenha te ajudado. Compartilha esse vídeo, estuda. Um abraço e boa sorte. Vai dar tudo certo. Um abraço do professor Renato Silva e até a próxima.